O ano era 1974, quando um jovem escritor e sua esposa fazem um check-in em um hotel que está prestes a fechar para o inverno. Todos estão indo embora e eles são os únicos hóspedes naquele lugar gigantesco. Naquela noite o silêncio era quase palpável, corredores longos e vazios, lustres apagados, vento batendo nas janelas. E, enquanto dormia, o escritor teve um pesadelo. Seu filho de 3 anos fugia aterrorizado pelos corredores desertos do hotel. Somando o cenário desolador, o pesadelo e os próprios temores do escritor, surgia a inspiração para um dos livros de terror mais famosos de todos os tempos, O Iluminado. Mas aqui fica a pergunta: será que os temores que Stephen King sentiu naquele quarto não passavam de fantasia da sua cabeça? Ou será que aquele hotel isolado no meio das montanhas do Colorado guardava segredos sobrenaturais? Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar para conhecer os segredos e relatos assombrados do Hotel Stanley. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Bem-vindos a bordo, passageiros da carruagem! Depois de muitas promessas, o podcast em vídeo finalmente chegou. E eu tô muito feliz de testar esse novo formato que vai estar disponível tanto para quem acompanha pelo YouTube, quanto para quem tá no Spotify. Então eu queria pedir a ajuda de vocês, para aquelas coisas que vocês já sabem. Se estiver vendo no YouTube, se inscreve, deixa aquele like, um comentário, ou um comentário no Spotify, avalia o podcast, tudo isso ajuda, Essas coisas que vocês já sabem. Mas, bora começar essa viagem que os cavalos já estão ficando ansiosos. O Hotel Stanley é bastante conhecido por ter servido de inspiração para Stephen King escrever O Iluminado, o livro que é um dos mais famosos da sua carreira. Porém, muito antes do King pensar em passar uma noite lá, o hotel já tinha os seus próprios fantasmas. Mas, antes da gente chegar aos fantasmas propriamente ditos, vamos abrir as portas desse majestoso hotel e começar o nosso tour. O Stanley Hotel fica na cidade de Estes Park, no Colorado, bem no topo de uma colina com vista para a cidade. Ele foi construído em 1909 por Freeland Oscar Stanley, que era um empresário, inventor e arquiteto norte-americano e, é claro, um homem riquíssimo. Para vocês terem uma ideia da fortuna, basta dizer que ele criou junto com um irmão gêmeo uma empresa de carros a vapor, tendo os dois inventado diversos modelos de carro que por muito tempo estiveram entre os mais potentes do mundo. Então já deu para entender que dinheiro não era exatamente um problema para o nosso querido Stanley. Muito pelo contrário. Quando a nossa história começa em 1903, tudo ia muito bem na vida dele. Os negócios prosperavam, ele era casado com a sua querida Flora e frequentava as festas da alta sociedade. Mas acontece que nem toda alegria pode durar para sempre, não é mesmo? E, para Freeland Oscar Stanley, os ventos estavam prestes a mudar de direção. Isso porque, na primavera daquele ano, ele foi surpreendido com uma notícia aterrorizante. Ele tinha contraído tuberculose e o prognóstico não era nada bom. O médico disse que ele teria apenas 6 meses de vida e o aconselhou a trocar a poluição da cidade pelo ar puro das montanhas. A tuberculose, nessa época, ali entre o final do século XIX e o início do século XX, era uma doença muito disseminada nas áreas urbanas e tão comum que era carinhosamente apelidada de peste branca. Os nomes muito bonitos que as pessoas dão para as coisas, E por muito tempo, ela foi considerada como uma doença romântica, idealizada pelos poetas e escritores que criavam cenas sofridas com as suas belas personagens acometidas pela doença, definhando dia após dia. Não é à toa que a tuberculose foi por muito tempo conhecida como a doença dos letrados. E, só para lembrar de como ela era mortal, eu vou citar aqui alguns famosos que sucumbiram diante da tal peste branca. Primeiro tem a Virginia Poe, a esposa do Edgar Allan Poe, e se você ouviu o episódio sobre ele, deve se lembrar que ela foi uma das vítimas da doença. Mas é claro que a lista é muito mais longa. Só para falar dos brasileiros, a gente tem José de Alencar, Castro Alves, Noel Rosa, Álvares de Azevedo e Dom Pedro I. Que não era exatamente brasileiro, mas eu vou botar ele morou aqui, ele foi importante aqui, então botei ele no lado de cada lista, que a lista é minha. E tem também os nomes internacionais, A gente tem, por exemplo, o Chopin, o Kafka e o George Orwell. Além, é claro, de milhões de pessoas anônimas que foram esquecidas. Pois é, enfim, um montão de gente. Tá. Já sei o que vocês vão falar. Eu tô desviando do assunto da nossa viagem. Desculpa, galera, eu me empolguei. A pessoa aqui não pode ver um assunto fúnebre que fica animada. Mas tá, vamos voltar aqui pro nosso querido Stanley. Aos 54 anos, tendo ele sido diagnosticado com a doença que matava ricos e pobres, o médico o aconselhou a deixar a cidade, onde tinha muita poluição no ar, vindo das fábricas,
E naquela época não tinha nenhum tratamento para minimizar os gases perigosos. E isso era algo muito comum, os médicos orientarem os pacientes a irem para locais com ar mais limpo, como nas montanhas. E aí a diferença, né, entre ricos e pobres, né, vocês sabem qual era. Os ricos podiam partir para um refúgio nas montanhas e ter ali a esperança de ser curados, enquanto os pobres ficavam, né, em casa esperando para morrer ou eram mandados para sanatórios com péssimas condições e onde os doentes ficavam isolados para evitar o contágio geral da população. Então, como o nosso querido Stanley era bem rico, ele pensou, por que não? A liberdade que o dinheiro traz. Ele pegou a sua esposa e disse, bora lá, querida. E não é que o médico estava certo. As montanhas operaram um verdadeiro milagre na saúde dele. Tanto que o nosso magnata viveu por mais 37 anos. Obviamente, ele se apaixonou pela região das montanhas rochosas do Colorado e decidiu ter uma relação mais profunda com o local. Daí, ele resolveu que ia construir um hotel ali, para que, além dele, outros membros da elite pudessem desfrutar das maravilhas do clima das montanhas. Mas tem gente que não se contenta em fazer as coisas mais ou menos, né? E esse era o caso do Oscar Stanley. Por quê? Além de construir um hotel de proporções dantescas, com 142 quartos, ele construiu também uma pequena usina hidrelétrica, para garantir, né, que o abastecimento de energia do hotel não ia sofrer interrupções devido a problemas de distribuição irregular, da ação do clima, essas coisas. Aquele negócio, né? Se hoje em dia, às vezes chove pra caramba e falta luz, imagina naquela época. Ele também mandou instalar telefones em todos os quartos, o que era bem inovador para o início do século XX. Mas claro, né, que esse não é um podcast sobre empreendedores e o que eles fazem com seu rico dinheirinho, e sim sobre histórias de fantasmas. Então, vamos passar a elas. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir sobre o quarto 217, mas a gente já chega lá. Antes, vamos dar um pulinho ali no quarto andar do hotel. Originalmente, esse andar era um grande sótão, que depois foi convertido em alojamento para funcionários, onde ficavam também as babás com as crianças dos hóspedes. Bem depois, o andar virou mais uma ala com quartos. É aí que surgem os relatos. Vários hóspedes alegam que os armários se abrem e se fecham sozinhos nesse andar. No quarto 407, as pessoas dizem que sentiram alguém se sentando na cama ao lado delas no meio da noite. E por todo o andar, os hóspedes costumam dizer que ouviram barulho de crianças correndo e rindo, além de som de passos vindo do teto. Mas não existe um andar de cima. Bom, quando o assunto é esse hotel e a gente pensa em crianças, já bate logo aquele medo de encontrar umas certas gêmeas de vestidinho azul, chamando para brincar com elas. Para sempre. E sempre. E sempre. Além do quarto andar cheio de aparições sobrenaturais, outro ponto de destaque do hotel é a grande escadaria, que é autoexplicativa, né? Uma escada enorme que fica ali no hall do prédio. E se você procurar online, vai encontrar algumas fotos de uma presença meio fantasmagórica de uma mulher de vestido branco, meio embaçado. Há quem afirme que a escadaria seria um vórtex de energia espiritual que funciona como um portal para o outro lado. Hóspedes costumam relatar sentir um frio inexplicável em certos pontos da escada ou uma certa tontura, o que pode ser uma evidência de uma presença sobrenatural ali naqueles degraus. Tem também o salão de eventos, que conta com um palco para espetáculos teatrais e de música. O fato é que o salão era o local preferido da Flora Stanley, a esposa do fundador do hotel, e costumava ficar ali tocando piano até altas horas. Com isso, ainda hoje há quem ouça uma espécie de música fantasmagórica que ninguém sabe exatamente de onde está vindo. Seguindo o nosso passeio, finalmente chegamos naquele que é o mais aguardado, o quarto 217. O Stanley Hotel é considerado por alguns como a Disneylândia dos fantasmas, e o hotel já foi palco de diversas investigações paranormais, recebendo equipes de programas de televisão especializados nessas investigações, como o Ghost Adventure do Travel Channel e o Ghost Hunters do Sci-Fi. Além disso, vocês sabem como o povo lá dos Estados Unidos é, né? Se existe uma forma de ganhar dinheiro, eles não vão deixar passar. Por isso, o Hotel Stanley oferece o pacote Aventura Fantasma, onde os hóspedes podem conhecer todas as histórias de assombração do local, além de ter a oportunidade de conhecer cada relato sobrenatural que ronda os corredores do hotel. Em meio a tantas atrações nesse tour assombrado, uma delas se destaca. Sim, a estrela das histórias de fantasmas do Stanley Hotel, sem dúvida, é o quarto 217. Esse foi o quarto em que Stephen King se hospedou e onde ele teve o pesadelo que o levaria a escrever o clássico do terror, O Iluminado. Mas o nosso querido rei do terror não foi o único que passou medo nesse quarto. Pelo contrário,
Segundo relatos, esse quarto em particular é assombrado pela antiga camareira Elizabeth Wilson, que trabalhou no hotel nos primeiros anos logo após a inauguração dele. Bom, vocês lembram que eu disse que a distribuição de energia elétrica na região ali em 1909 não era lá muito confiável, né? Tanto que o Freeland Stanley construiu uma pequena hidrelétrica para abastecer o local. Pois bem, ainda assim, vez ou outra os hóspedes chiquérrimos ficavam no escuro durante as quedas de energia. Então, havia um sistema auxiliar de iluminação a gás com lâmpadas em cada quarto. Eis que, em uma noite de junho de 1911, a camareira Elizabeth Wilson estava acendendo a lâmpada de gás do quarto 217 quando um vazamento causou uma enorme explosão. A pobre camareira foi arremessada para longe. Um buraco se abriu no chão e ela foi cair na sala de jantar que ficava no andar de baixo. A explosão destruiu cerca de 10% do hotel e causou um prejuízo que os jornais da época estimaram em $10 mil, o que era muito mais dinheiro naquela época do que é hoje, né? Além da camareira, 2 garçons e outras pessoas que estavam na sala de jantar ficaram levemente feridos. Mas quem levou a pior mesmo foi a pobre Elizabeth. Ela quebrou os 2 tornozelos e ficou em coma. Mas ela voltou ao trabalho em 1913 e permaneceu arrumando aqueles quartos assombrados até 1950. Mas é claro que a história da camareira não termina aí. De acordo com alguns hóspedes e empregados do hotel, a presença fantasmagórica da Elizabeth continua lá ainda hoje, embora ela seja mais prestativa do que assustadora. Ou seja, nada de uma mulher em decomposição na banheira que pode seduzir um homem ou apertar o pescoço de uma criança. Essas coisas não fazem o estilo da Elizabeth. Os relatos contam que quando as pessoas dormem no quarto 217, ela arruma o quarto, dobrando as roupas e organizando as malas e pertences. Ah, e tem um detalhe interessante. Dizem que o espírito que habita esse quarto não gosta de casais que não são casados de verdade dormindo juntos. Então, eles relatam uma sensação de um frio entre eles, como se tivesse uma presença sobrenatural ali, tentando afastar os dois. Bom, e já que a gente falou no quarto em que o Stephen King teve a ideia para escrever O Iluminado, é impossível não entrar no assunto do livro e do filme. Por mais que a história original tenha sido inspirada no Stanley Hotel, o filme não foi gravado lá, mas sim numa locação completamente diferente. A parte externa do Overlook foi filmada no Oregon, a quase 2.000 quilômetros dali. A parte interna foi filmada em outro hotel na Califórnia e as montanhas da belíssima cena inicial do filme também não estão nem perto das montanhas rochosas que circundam o Stanley Hotel. Agora, só porque o filme não foi feito lá, não quer dizer que ele também não tenha seus próprios terrores. A atriz que interpretou a Wendy sofreu demais durante as filmagens, o que a levou a ficar seriamente traumatizada. Bom, todo mundo sabe que o Stanley Kubrick, olha, mais um Stanley nesse episódio, foi um diretor muito famoso, responsável por obras como Laranja Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço e De Olhos Bem Fechados. Pois é, a questão é que, além do talento, ele também era conhecido por ser bem perfeccionista. E você já consegue entender onde é que eu vou chegar, né? Bom, quem assistiu o filme sabe como a atuação da Shelley Duvall é impecável, como ela consegue transmitir completamente a sensação de uma mulher que está ali lidando com horrores inimagináveis e que está mergulhada no pavor o tempo todo. Pois é, acontece que infelizmente nem tudo que a gente vê na tela se deve apenas ao talento dela. A atriz reportou vários abusos que ela sofreu durante as filmagens, de como o Kubrick a fazia repetir exaustivamente cada take, chegando até a 35 repetições de uma única cena para que ele finalmente ficasse satisfeito com a expressão do sofrimento no seu rosto. E vale lembrar, que em muitas dessas cenas ela estava correndo e carregando um menininho que interpretava o Danny no colo, o que realmente, repetido tantas vezes, pode tranquilamente levar alguém à exaustão física e mental. Além disso, ela sofria mesmo quando as câmeras estavam desligadas. Segundo ela contou, o Kubrick fazia de tudo para que ela se sentisse fragilizada, com a desculpa ali de que isso serviria para que ela pudesse retratar melhor o desespero da sua personagem. Para vocês terem uma ideia, enquanto com Jack Nicholson o clima era leve de camaradagem, a atriz não podia fazer as suas refeições com o resto da equipe e era constantemente criticada pelo diretor. Ou seja, a Shelley comeu o pão que o Kubrick amassou. E isso, óbvio, teve sérios impactos na saúde mental da atriz, que começou a ter crises de ansiedade e a perder tufos e mais tufos de cabelo. Pior, é que esse tipo de abuso de diretores com a equipe não é exatamente uma novidade. Muitos dizem que é necessário que os atores experimentem situações extremas para que possam interpretar seus papéis de forma mais convincente, mas a gente sabe, que isso não passa de uma desculpa esfarrapada para justificar o injustificável abuso de poder. E a verdade é que ninguém precisa nem merece sofrer para que um filme seja, entre aspas,
mais realista. Mas essa não é a única crítica ao filme O Iluminado. O Stephen King odeia esse filme com todas as forças e já falou sobre isso em diversas entrevistas desde a década de 80. O King reclama, entre outras coisas, que o Jack Torrance não tem um arco de personagem no filme. Ou seja, ele não se transforma de um pai lidando com o próprio alcoolismo e preocupado com o futuro da sua família em alguém que enlouqueceu até que ele mesmo se torne a fonte do perigo dessa família. No livro, o Jack nos é apresentado como alguém lutando com diversos demônios e fantasmas internos ao mesmo tempo que tenta manter a sua sanidade. Já no filme, o King diz que o personagem já seria louco desde o início e ele só fica pior. Bom, se a gente for falar a verdade, realmente naquela cena inicial que a gente tem ali eles no carro, já dá pra ver o Jack com um olhar meio maníaco e assustador, sim. Então, o que o King fala é que, no livro, como a gente acompanha a espiral descendente do Jack em direção à loucura, temos a oportunidade de simpatizar minimamente com ele, ou pelo menos nos sentirmos tocados pela sua dor. No filme, isso não acontece. Isso é algo que eu realmente vou concordar. No filme, a gente só tem ou medo ou raiva dele mesmo. O autor também reclama da caracterização da Wendy, que, segundo ele, tá ali somente para gritar e ser burra. O filme tira as qualidades da personagem e foca apenas no seu medo incapacitante diante de uma situação digna de pesadelos que ela tá ali enfrentando. Apesar dessas críticas, o King admite que é um filme visualmente muito bonito, o que realmente é inegável. Mas o autor diz que o filme não tem substância emocional, que não te coloca dentro da história. E sim que a gente fica ali de longe, observando os personagens como se eles fossem pequenas formigas num formigueiro. E por fim, ele diz que o filme é como um Cadillac sem motor. Lindo por fora, mas sem aquela coisa fundamental que precisa pra andar. Bom, polêmicas à parte, o fato é que o filme O Iluminado é um dos maiores clássicos do gênero de terror e que muita gente, eu inclusive, foi conhecer o livro somente depois de já ter assistido o filme. E é bem verdade que muitas vezes nas adaptações a coisa sai um pouco do rumo esperado pelo leitor e temos uma obra audiovisual bem diferente do original. O que não necessariamente é ruim, só diferente mesmo. Até mesmo porque, no caso de O Iluminado, teve uma outra adaptação. Essa sim que agradou de verdade o Stephen King. Porque foi escrita por ele mesmo. E foi filmada, adivinha onde? É isso mesmo, no Stanley Hotel. Foi uma minissérie lançada em 1997 e, infelizmente, galera, foi grande coisa não. Ou seja, né, nem sempre mudar um pouco as coisas na adaptação é uma coisa ruim. Mas chegando aqui ao finalzinho da nossa viagem, vamos voltar pro Overlook. Pro Stanley Hotel. Se vocês olharem no site deles, vão descobrir que além do tour assombrado, o Stanley também tem vários shows, a maior parte, né, com uma temática mais sombria para combinar com a fama de assombrado deles. Tem também uma festa fantasia com a temática do filme e ainda um baile anual onde você pode se divertir a noite toda. Sendo que o ponto alto do baile é a foto no final com todos os presentes imitando a foto do último frame do filme O Iluminado. Naquela foto, né, que mostra o personagem do Jack Torrance entre os demais hóspedes ou fantasmas do hotel. Todos juntos para o seu destino de povoar aqueles corredores com seus companheiros sobrenaturais. Para sempre. E sempre. E sempre.